luta contra a aprovação da proposta de emenda à Constituição 171 de 1993, que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, foi uma das ações definidas pela 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. O diretor adjunto de Direitos Humanos, Martim de Almeida Sampaio, representou a OAB no evento e está conosco para falar sobre as atividades da conferência. Doutor Martim, como a OAB pretende agir para interferir na aprovação da PEC que propõe a redução da maioridade penal? Na verdade, a OAB já está interferindo. Na medida que convoca uma conferência internacional em Belém do Pará, nesta conferência que tem como tema matriz a questão da maioridade penal e depois, posteriormente, na Carta de Belém, ela documenta a posição, ela já o está fazendo. Ela está orientando todos os seus afiliados, advogados, subseções, seccionais estaduais, a se posicionarem. Que forma nós nos posicionamos? Através de participação, por exemplo, em audiências públicas, debates públicos, emissão de documentos, cartilhas, interferência e através da nossa frente parlamentar. Nós possuímos no Congresso Nacional uma grande representação de advogados e pessoas sensíveis a essa temática, porque no fundo e na verdade, a questão da maioridade penal não diz somente respeito àquela parcela da sociedade que está entre 16 e 18 anos, diz respeito a toda a sociedade brasileira. É dizer, é uma construção democrática que se fez através da Constituinte de 88 para franquear e estabelecer garantias fundamentais. Essas garantias fundamentais, elas estão presentes no artigo 5º, e algumas delas, como é o caso da maioridade penal, se encontram como cláusula pétrea, referida no artigo 62 da mesma Constituição. Então, nós, ao defendermos isso, estamos defendendo a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito e a população brasileira. Outro ponto da Carta de Belém, que foi elaborada com base nas propostas e discussões da conferência, é lutar pela implementação das diretrizes do ECA. Que medida o Estatuto da Criança e do Adolescente não é respeitado atualmente, doutor Martim? Na verdade, isso é uma crueldade que existe. Crueldade no seguinte sentido: existe um estatuto, fruto de uma lei, de uma discussão muito profunda, que é referência mundial em termos de menor, e que esse estatuto, desde a sua promulgação até os dias de hoje, sequer foi respeitado. O estatuto prevê uma série de medidas correlatas, como de inclusão social, de aparelhamento do poder público, de recuperação desses menores, e que no fundo não passa de uma farsa, porque esses menores são depositados em instituições, ainda, claro, bastante melhor do que era na época da ditadura, mas mesmo assim, instituições que não correspondem às necessidades básicas, se gasta muito e mal o dinheiro, há um grande desperdício de dinheiro público nisso, e não se consegue implementar. Então, infelizmente, o Estatuto da Criança e Adolescente é muito criticado, porém ele sequer foi implementado em sua totalidade, apenas parcialmente. Boa parte da sociedade tem se manifestado, doutor Martim, a favor da redução da maioridade penal, numa esperança de reduzir a violência no país. Isso vai acontecer caso essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada? De forma alguma. Não é com prisão que você vai baixar a violência. Se assim fosse, nossos índices de violência estariam bastante baixos. É dizer, nós temos hoje 700 mil pessoas presas no país, a terceira maior população carcerária do mundo. Mas a percepção de insegurança que as pessoas têm é muito maior do que 1 ano atrás, 2 anos atrás. Prende-se e muitas outras pessoas estão com mandado de prisão expedidos, e mesmo assim a violência insiste, ela persiste. Essa legislação nova, que é uma legislação de emergência, quer se criar um pânico, e através do pânico do populismo penal, implementar medidas do populismo penal, e com isso buscar votos, que no fundo é uma medida eleiçoeira. Busca-se votos, apavora-se a população, dá-se um remédio, ele não funciona, e depois se diz, a minha parte eu fiz. E aí aquele parlamentar ou outro acaba dizendo, não, eu fiz minha parte. Então, no fundo, é uma medida eleiçoeira que mexe com o temor das pessoas. Outro ponto que o evento também apontou aí como importante seria o debate em relação à política de drogas no Brasil, que não tem se mostrado eficiente. Além disso, o tráfico está entre os crimes mais cometidos por menores de 18 anos. Em 1973, portanto, há 42 anos atrás, o Nixon declarou, então presidente dos Estados Unidos, declarou guerras às drogas. Essa política investiu bilhões e bilhões de dólares,
matou milhares e milhares, por que não dizer talvez milhões de pessoas ao redor do mundo, e se demonstrou totalmente ineficaz. No Brasil, nós adotamos essa política de guerra às drogas. Qual o resultado? Nenhum. Diariamente se tem a apreensão de droga cada vez em volumes maiores, diariamente se vê o consumo aumentando, diariamente se vê a população cada vez se envolvendo mais com isso. E as gangues organizadas tomando conta do Estado. Aonde o Estado não chega, chega o crime organizado. Então, essa política brasileira, como a política inserida dentro de um contexto global de combate às drogas, ela faliu rotundamente. Está na hora de pensar outro modelo que não esse de combate à violência com violência. Estão na Carta de Belém ainda a necessidade de promover as centrais integradas alternativas penais e as audiências de custódia. Duas medidas que podem reduzir o número de pessoas encarceradas no Brasil, que foi um problema que o senhor disse que nós temos aqui, inclusive. Né? Sem dúvida, vai reduzir. Não vai resolver o problema, mas vai reduzir. E hoje, de toda forma, aquelas pessoas que a gente puder afastar do cárcere, que não tenham cometido aqueles crimes violentos, que na própria audiência prévia você já barra esse tipo de coisa, nós afastamos ela do cárcere. Ou seja, são medidas progressistas no sentido de impedir que pessoas venham ser contaminadas, sejam presas e passem meses dentro do presídio aguardando o julgamento, que, na verdade, é a medida que se encontra dentro do Código de Processo Penal. Dr. Martim de Almeida Sampaio, diretor adjunto de Direitos Humanos da OAB. Mas algum comentário que o senhor gostaria de fazer sobre a 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, doutor? Para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: a conferência foi um sucesso, mais de 5.000 pessoas lá atenderam a essa conferência, que demonstra num estado tão pequeno como é o Belém do Pará comparado com São Paulo, uma cidade comparada com São Paulo tão pequena, demonstra que hoje as pessoas pensam e se refletem sobre a temática de direitos humanos. E lá foi bastante frisado o fato que os advogados, diversos, têm sido vítimas de violência. 10 advogados no estado de Belém nos últimos anos foram assassinados em crimes de mando, ou seja, defensores de direitos humanos. Então, a oportunidade de realizar isso num estado que tem esses contornos de violência e com uma audiência tão grande reflete o déficit de direitos humanos existente naquela sociedade e, em geral, na sociedade brasileira. Tá certo, conversamos com Martim de Almeida Sampaio, diretor adjunto de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Continue acompanhando a Web TV OAB.